Aí, depois daquelas palavras bonitas que o Paulo falou para explicar para gente sobre algumas coisas, que eu falei que ia trazer uma mais simples, a gente vai explicar por que é aquilo que ele fala que o pessoal estava criando algo para combater outro algo. É que é isso daí. No ano de 1517, Martinho Lutero, ele pega aquelas 95 teses, que Martinho Lutero era um monge católico, e ele começou a ver algumas coisas que ele não estava compreendendo. Então ele queria assim, ele foi até um certo lugar para colocar no edital essas 95 teses que ele não estava, porque o Lutero ele era muito curioso, então ele ficava procurando, porque ele tinha medo de perder a salvação dele. Sim. Então essas 95 teses foram 95 teses que ele não encontrava, assim, vou dizer, uma resposta que ele falou assim, não está batendo aqui, não está sendo lógico. Não tem. Aí ele escreveu essas 95 e colocou lá. Então foi em 1517 que aconteceu isso daí. Aí começou uma revolução. Assim, na mesma época de Martinho Lutero, existia um outro chamado Zwingli. Zwingli, ele tinha uma visão um pouco diferente de Lutero, mas assim, já ia na mesma reta, né? Na mesma linhagem. Hoje a gente fala calvinismo e herminianismo, né? Assim, é como se Lutero fosse o herminianismo e o Zwingli fosse o calvinismo. Então, assim, tinha um pouco de, mas os dois estavam na mesma visão cristã, uma coisa mais limpa. Então eles lançaram isso aí e as pessoas começaram a ver que existia algumas coisas erradas na igreja da época. Depois o Zwingli morreu em 1531 e em 1509 tinha nascido o Calvino, que o pessoal fala que é o calvinismo. Calvino. Essa época ele já era jovem, quando morre Zwingli, e ele começa a dar uma sequência naquilo que Zwingli fez. Então o negócio ficou forte. Então em 1545 o pessoal viu que eles estavam perdendo, porque o Paulo falou que esse tendencialismo deles que ele estava falando, ou seja, os caras usavam um meio que juntou o império com a igreja e começaram a fazer coisas erradas. Que isso a gente fala lá, a igreja romana, que é a igreja romana. Então eles começaram a criar coisas para poder tirar dinheiro das pessoas, entendeu? Eles criaram várias coisas, ou eles criavam, tipo, aí onde apareceu aquele negócio lá, como chama quando a pessoa morre, que eles falam que fica... Purgatório? Arrumaram um purgatório, né? Que até hoje o pessoal ainda defende essa tese do purgatório, mas eles criaram o purgatório, então que eles falam assim, você for no purgatório, você vai ficar tanto tempo, então se você pagar essa indulgência aqui, você vai diminuir anos lá do purgatório. E as pessoas faziam o quê? Elas iam lá e pagavam, com medo de ficar tanto tempo no purgatório. Então eles foram criando um monte de coisa. Se a gente for falar que é muita coisa. Então, assim, uma hora a gente cria aqui um vídeo mostrando algumas coisas que eles criaram, absurda que era, mas as pessoas, com medo de perder a salvação, eles, assim, as pessoas que faziam suas faculdades, eles, como eu falei com o Paulo aqui, eles tinham um ensinamento muito grande, mas tinha aqueles que não tinham faculdade. Sim. Que é aí onde que eles perdiam, né? Porque aqueles que viraram padre, monge, seja o que for lá, ou só eram uma pessoa que gostava de ensinar teologia, eles faziam do jeito que eles queriam e as pessoas engoliam. Então, quando eles começaram a inventaram essa transubstanciação, que eles falaram que tinha que ser, que existia, que era assim mesmo. Então, o pessoal, eles faziam a ceia deles, eles até chamavam assim, eles deram o nome de Santa Ceia. Santa Ceia. Deram o nome de Santa Ceia para que assim, aquilo que você estivesse fazendo, ficasse uma coisa mais santa, né? É sacro, uma coisa mais poderosa. Que como é santo, o pessoal fica com medo, né? Se eu não fizer que nem está falando, eu posso estar pecando, eu posso estar indo contra Deus e perder minha salvação. Então o pessoal, dentro de uma inocência, esses que era mais simplório, começaram a entender assim, então eles começaram a enganar. Então essa era a tal da indulgência. Então o pessoal, eles usaram o quê? Eles foram para esse concílio aí, que é esse concílio de Treta. É Treta? Não chama? É Treta. Então, e eles começaram a fazer uma forma para poder montar um ritual na missa, para eles poderem ter um domínio maior sobre o povo. Aí é onde ele institui a forma do batismo, que seria o batismo de criança. E veja só, nessa época aí existia uma guerra que Zwingli, a visão dele,
era você batizar criança. É a visão de Zwingli. Aí levantou um povo chamado Anabatista, que eles iam contra Zwingli, que eles não entendiam. Eles falaram assim, não, a pessoa tem que se arrepender, né? Assim que Jesus falava. Arrepender, João Batista falava assim, arrepender e tal. Então ele falou, tem que se arrepender. Então criança não. Então o que os anabatistas faziam? Eles esperavam que ficar uma idade que eles entendiam e eles batizavam. E isso acabou virando uma guerra. Por incrível que pareça. Guerra de verdade. Morreu. O povo de Zwingli matou muita gente dos anabatistas. Então, tinha essa guerra aí. Aí eles pegam agora e colocam o quê? Eles colocam, não, batiza como criança. Inventaram o primeiro batismo. Aí eles inventam uma coisa chamada crisma, que é a confirmação do batismo. Fica meio em cima do muro, né? Aí depois disso daí vinha o quê? Catequese, né? Aí você pode agora tomar a ceia, você pode comungar. Mas primeiro você tem que fazer a primeira comunhão. Aí você... Não, era assim, não tinha uma ordem, né? Assim. Porque assim, você batizava, quando você entendia o seu batismo, você confirmava ele. Isso podia ser você ter feito a primeira comunhão antes como depois. No lógico é antes, né? Batizava antes, depois fazia a crisma. Mas poderia ser também o contrário. E depois vinha o quarto, que eles colocaram como lei, o casamento. Então você tinha que batizar, crismar, fazer a primeira comunhão e casar. Isso daí eles ficaram um tempo. Agora, dentro dessas coisas, existiam as leis dentro dessas coisas, dentro do batismo, dentro da crisma, daí a ceia, que é isso que a gente está falando aqui, onde que houve essa confusão, onde eles acreditavam que aquela carne que eles estavam comendo era a própria carne de Jesus. Então eles chamam de Santa Ceia, para ela ficar mais valorizada. Aonde nem todo mundo podia pegar. Você começa a ver algumas coisas que você vê no seu dia a dia na nossa igreja evangélica. Tinha coisas, nem todo mundo podia pegar naquela ceia, porque era a Santa Ceia, era o próprio corpo de Cristo. Né? Então ali quando montava ali a mesa, tudo bem, ali era pão e o cálice. Mas a partir do momento que vinha um bispo, ou um papa, ou o padre vinha lá e orava, agora você não pode pôr a mão, por quê? Porque é a Santa Ceia. Consagrado, virou Santa Ceia, é o próprio corpo de Cristo, é o próprio sangue de Cristo. Aí, detalhe, criança não pode pôr a mão, porque é a Santa Ceia. Eu já fui à igreja, já que depois da Santa Ceia, eles jogavam fora o que sobrava. Sim. Jogou o corpo de Cristo fora e jogou o sangue. Eu vi isso, um relato desse. Os caras acabavam, para que não tivesse problema, eles pegavam e colocavam no saquinho, fazia lá um buraco, enterrava. Meu Deus! Sim, porque era Santa Ceia. Então Jesus está enterrado em vários lugares, hein? Umas coisas que é difícil de entender, né? Ele não foi arrebatado? Não subiu pro céu? Então, ele foi enterrado também nessa Santa Ceia que teve da vida. Estranho. É diferente. É diferente, né? Diferente, vamos falar, diferente. Como que fala? Como você fala, é um meio de interpretação? Eu busquei durante o meu decorrer do tempo e da vida aí, várias crenças, várias religiões que se intitulavam as verdadeiras. Aqui é o verdadeiro lugar, aqui é o verdadeiro onde é. E todos eles, quando você faz alguma pergunta, e essa pergunta, vamos dizer assim, não tem uma certa resposta, não existe resposta, você vê eles saindo pela tangente e fala, ludibriando, fala, não, isso aconteceu porque... dando uma desculpa. Então, assim, é complicado, eu não quero falar mal de religião nenhuma, então eu não quero... É complicado de a gente tenta respeitar a visão de cada um. Tenta respeitar. Mas eu já fui em várias crenças que as pessoas falam, aqui é a verdade, aqui é tal. Aí você faz uma pergunta, por exemplo, eu fui numa determinada crença aí, que a pessoa fala que o Adão ele é o próprio Miguel que encarnou. Miguel encarnou. Miguel é um monte de coisa que eu já vi. Miguel é o Adão que você falou agora, que essa eu não sabia. Miguel é o Cristo, Jesus, né? Que Jesus é o Miguel e o Gabriel é o Lúcifer. Não, ele falou que Miguel é Adão. Aí eu perguntei para a pessoa, se Miguel é Adão, e Adão pecou, que é o pecado original, e depois você vê Miguel na parte de Daniel lá, que foi lá e o próprio Satanás foi ter contra ele estava lá guerreando, mas se ele estava em pecado, como é que ele está guerreando lá em nome de Deus, se ele estava em pecado?
Será que ele se arrependeu e pediu perdão? Então a gente não precisa mais do pecado original, porque já está perdoado. Então vira uma confusão. Só que quando você pergunta para a pessoa não, aí é uma cronologia diferente, ali só estava falando teoricamente. Então eles conseguem ludibriar, falar algo que a pessoa, então tá bom, é uma desculpa. É mais ou menos o que o Paulo falou aqui, falou bonito aqui, muita gente não entendeu porque ficou bonito e fica por isso mesmo. Ela não está entendendo, né? E ela finge que está entendendo. Falou bonito porque é verdade. Então assim, a pessoa olha lá como Santa Ceia, e é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, então se eu estiver em pecado, eu não posso tomar, porque julgue-se o homem a si mesmo. Então se eu me julgo em pecado, eu não posso. Só que eu vejo... Não pode por quê? Porque é santo. Porque é santo. Sim. Mas existe alguém na terra que não está em pecado? Se o próprio Jesus falou que pecamos a cada momento, então ninguém pode participar. Todo mundo peca ou precisa comer. Porque é o próprio corpo. Então vira uma confusão, vira uma aranhada de dúvidas que vem na minha mente. Por isso que na nossa interpretação a gente não consegue visualizar como o próprio corpo de Cristo e o próprio sangue de Cristo. Eu vejo uma tipificação. Seria até mais fácil do que uma transubstanciação, né? Sim. Que seria toda a ceia, o pastor, o padre, o bispo, ele orava, era um milagre, né? Milagre. Ele, antes de tomar a ceia, ele fez milagre, porque ele transformou. Entendeu? E essa não é a visão de Jesus. Que nem o Paulo falou sobre a parte da ceia ágape, né? Se a gente fosse entrar nela também, a gente vai sair um pouco fora do que a gente está querendo mostrar aqui, sobre a transubstanciação, que a gente quer entender a transubstanciação. Mas a próxima a gente pode falar sobre a ceia do Senhor e entra nessa área da ceia ágape. Então, porque a visão de Paulo, quando ele escreve ali em 1 Coríntios 11, era mostrar que a igreja estava errada porque a visão dela estava errada. Errada porque não estava deixando os pobres com fome, enquanto muitos comiam demais, os pobres não bebiam e muitos estavam ficando bêbados no meio da ceia. Então a visão lá é essa, e ele pega a ceia do Senhor e ele mostra, que quando ele está falando da ceia ágape, ele pega a ceia do Senhor e mostra para vocês, aqui é assim, então vocês estão errados, vocês não estão ceando, a ceia de vocês não são recebidas, porque olha de Jesus como foi. Aí ele começa a mostrar de Jesus, entendeu? Então é assim, então a gente precisava ter um outro para a gente falar primeiro daquela e dessa junto, para mostrar a visão de Paulo. Mas o que nós estamos querendo falar é sobre a transubstanciação, que assim, que quem ainda pensa que quando alguém ora, ali o pão vira o corpo de Cristo e o cálice vira o sangue de Cristo, a gente está tentando mostrar para vocês que não tem sentido. Às vezes vocês desculpem aí, não sei se vocês estão interpretando a gente errado, porque a gente às vezes dá risada, porque assim, às vezes assim, até difícil de conseguir entender essa visão, essa lógica. De eu, que sou pecador, eu sou pastor, então eu posso orar, porque eu sou pastor. Aí o pastor não erra, né? Não. O pastor não briga com a mulher dele, o pastor não bate às vezes no filho de uma forma um pouco mais, ele fica nervoso, acaba batendo de uma forma que não deve ser. O pastor não pega de repente num trânsito aí, quando ele já está cansado, vindo do serviço, alguém cobre ele xinga o cara. Não, o pastor não faz nada disso. Não. O pastor não faz nada. Então por isso que eu posso, sendo pastor, orar e fazer através da minha santidade, da minha pureza toda, eu consigo orar e o pão virar o corpo de Cristo. Eu fico imaginando. Não bate. Eu fico imaginando os pastores de hoje em dia, e a gente coloca falando que o altar é o lugar santo dos santos do templo, né? Eu fico imaginando se tivesse que amarrar uma cordinha nos pastores de hoje em dia e colocar um sininho, se eles iam conseguir permanecer vivos no altar. Para quem não entendeu o que o Paulo falou, o lugar santo do santo é quando fez lá o templo Salomão, tinha um lugar que era santíssimo e o lugar santo do santo, que isso daí havia um sorteio para alguém que foi escolhido por Deus para ir lá incensar o altar. E essa pessoa que foi escolhida por Deus tinha que amarrar um cordão nela com sino, que tinha sinos. Se Deus matasse lá porque ele estava em erro, o cara puxava a corda, porque ele não podia entrar lá também para pegar, senão ia morrer também. Então esse é o lugar santo dos santos, né, daquela época lá. E hoje a gente fala que o altar nosso é esse. Então, quer dizer, e como sempre, coitadinha das crianças, né? As crianças são as mais perversas da igreja, porque ela não pode tomar ceia, ela não pode subir no altar, porque se ela não, como uma criança vem no altar? Quer dizer, quando eu falo isso, eu estou falando assim, olha,
Eu sou santo, eu sou puro e meu filho não é. Né? Uma criança não Estranho. E eu sou. 60 anos de idade na cabeça, já pensei 1 milhão de coisas que não se deveria ir, mas eu sou santo, meu filho não. Minha filha em 3 anos não pode... Misericórdia. Eu já vi gente fazer uma confusão na igreja porque uma criança, de repente, que está aprendendo a andar e de repente subiu lá. Como pode uma criança estar nesse altar? Misericórdia. Como se fosse uma coisa terrível. A criança, parece que a criança está endemoniada, né? Que ela não pode ir naquele lugar. E eu já vi muitos pastores, quando a criança vem, vai lá, pega a criança no colo e continua. Eu já fiz muitas vezes. Ficar com o Luquinho pequenininho, né? Eu não queria falar, mas não é só do seu filho, não. Eu já vi você pegando o filho dos outros também, pastor. Ronaldo Falassero, se estiver nos assistindo. Sarinha, quantas vezes não pegaram no nosso corpo. E assim... Uma boa. E a igreja, o culto parece que foi mais gostoso que quando não estava com a criança no colo. E a gente sabe que tem pessoas que quer santificar muita coisa e acaba, machucando outras pessoas. Eu já fui machucado numa época que eu queria subir monte, e a pessoa não está na mesma visão, porque se está em pecado vai trazer... Quer dizer, a pessoa, ela pesa o seu pecado. Meu pecado ela sabe mais do que você o pecado que você tem. E assim, uma coisa que eu sempre bati na tecla, e eu bato na tecla, é assim: quanto tempo leva para a pessoa perdoar a gente, para Deus perdoar a gente do pecado? A partir do momento do arrependimento e você pedir perdão, concorda, pastor? Então, mas mesmo assim, como que você pode medir o meu pecado? Como você sabe que nível eu estou de pecado? Não sabe, só Deus sabe. Só que a pessoa vai lá, olha para você, imagina que você está em pecado e então não pode fazer tal coisa. Às vezes porque viu uma situação lá e ela falou, não, ela está errada, porque eu vi lá. Ela viu com 10 metros de distância e... Não sabe nem o que aconteceu. Então a mania de santificar as coisas... Já vi pessoas também servindo, vou falar aqui, entre aspas, a Santa Ceia, e eu julgo o pastor está em pecado, eu pego lá, pulo ele e levo para outra pessoa. Não é ela que deixa, né? Às vezes a pessoa até leva a mão assim. Pula. O diácono está analisando. Ou já vi o diácono falar, você vai querer? Falo, nossa, você vai querer? Quantas vezes eu já recebi essa pergunta? Aí no momento eu me julgava rápido, vou querer. Por quê? Não pode? A pessoa, não, tô aqui, não falei nada, só perguntei. E eu acho que não deveria ter a pergunta. Acho que a pessoa tem que ir lá e servir, que ela tá lá para servir. E a pessoa julga, mas você vai querer, pastor. E dentro até assim um spoiler, né, da ceia, tem um versículo que fala assim, o homem examinai a si próprio. Isso mesmo. E tomai. Examina a si próprio e tomai. Então, quer dizer, isso não é que eu falo, não é parte do diácono, do pastor, de ninguém ir lá e analisar. Cada um tem que se analisar assim mesmo. Porque ele fala lá que tem muitos que estão morrendo por causa disso, mas aí é problema dele com Deus. Se ele vai tomar, ele vai morrer, isso é problema dele. Porque ele não está julgando a si mesmo. Sim. Se estiver julgando, porque eu vejo assim, se eu me julgar e falar, Senhor, eu peco aqui, faço isso, erro dessa forma, eu estou me julgando. Aí ele fala, julgai, comei. Então, o que Paulo fala é assim, indiferente. A questão não é nem se você está ou não, é você se analisar. Se você está ou não, você vai se analisar. É um momento de você fazer uma análise da sua vida, tal, começar a consertar, que faz até parte da purificação isso. Então você que vai pensar, se eu estou ou não, isso é um problema meu. Sim. Mas aí eu estando ou não, eu me examinei, pedi perdão a Deus, tudo, vou lá e como. Só que na visão desse pessoal, por ser o corpo mesmo de Cristo, literalmente, então eu errei, eu não posso. Não pode. Aí vem aquela pergunta que você fez de novo. E quem não está? E quem não está? E o estreito que a gente fica, às vezes, que a gente leva um visitante na igreja, e no culto de ceia, e aí na hora que está passando lá, a pessoa fica assim, eu posso participar? Não, você é um pecador. Aí você olha, você não vai ter tempo de explicar toda a liturgia, aí você vai decidir não, você tem que julgar a si mesmo, você não vai fazer isso para a pessoa. Porque também não vai entender. Né? Não vai entender. E aí você fica no estreito. Aí é complicado, porque se for o corpo de Cristo e o sangue, você está levando a pessoa para condenação, se ela não estiver apta. Você não sabe se ela está apta ou não. Você não sabe se ela pode participar ou não. Bem, para mim fica isso. Para as igrejas que quem está em pecado não pode, então
Ninguém pode. Ninguém pode. Pegamos aquele momento. Agora, para as igrejas que se analisa, e acho que até por você estar falando uma coisa assim, até evangelística, né? A pessoa chegou, ela falou, irmão, é o seguinte, você vai tomar, mas antes você faz uma análise, pede perdão a Deus, se arrepende, entendeu? Aí você vai dar uma preparada na pessoa. E é uma coisa até rápida, né? Aí a pessoa, é mesmo, eu tô fumando, eu tô me prostituindo. Ela começa a analisar, então, peça perdão, aí esse é o momento que Deus está dando para você parar, e a pessoa toma, entendeu? Aí eu acho que até mais assim, uma coisa que é mais produtiva, até do que você falar, não, você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Não podemos julgar. E aí até o pastor que está lá não vai poder orar, porque ele também vai estar em pecado. A gente tem que entender uma coisa também, que é assim, quando Jesus ele fala para os apóstolos, fala para o povo, é um povo que desde os 5 anos de idade tem aprendido as escrituras sagradas de uma forma bem aprofundada, bem ampla, que quando chega para eles e fala assim, Jesus é o Messias, o cara ele tem 2, 3, 4 anos de estudo para saber quem é o Messias, o que o Messias fez, como fez, conhece todas as passagens, todas as profecias. Aí você chega para uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, nunca teve estudo bíblico, e aí fala assim, Jesus é o Messias. A pessoa vai orar, tá bom. A pessoa não tem a mínima ideia do que está sendo falado. E quando Jesus fala, examine o homem a si mesmo, tomai e comei, isso tem um significado muito amplo, é muito gigantesco, para simplesmente a pessoa falar, eu estou em pecado, eu não posso, ou então não estou em pecado, eu posso. É mais amplo que isso. Eu acho que é mais profundo. Por isso que nós fazemos esses estudos, para a gente ficar mais aprofundado. O ideal seria, desde os 5 anos, a gente aprender, pastor. Imagina que coisa linda, maravilhosa. A escola bíblica de criança. Né? Mas eu não vim desde pequeno para o Lucas já teve isso. O Lucas é meu filho, que com 7 anos ele já sabia falar algumas coisas comigo. Ele chegava da escolinha das crianças e pregava para mim, o Lucas. Lindo. O Leandro também. Leandro, que era uma criança mais séria, também ele com 7 anos era batizado com o Espírito Santo. O eterno Leandrinho. O Leandrinho, né? O Leandrinho que tem quase 2 metros de altura. 2 metros de altura. Então, o Leandrinho, que também era a mesma coisa, pai, e começava a me ensinar. Eu achava fantástico isso. A nossa igreja tinha isso. Tinha as pessoas que ensinavam. Sim. Então, se todas as igrejas tivessem escola bíblica e colocar as crianças, porque o que eles fazem? Eles pegam as crianças para a escola bíblica, o que eles fazem? Colocam lá uma flor e põem elas para pintar. Aí não é escola bíblica. Bom, a criança vai crescer e nunca vai poder se batizar, porque ela nunca vai ter consciência. Ou fica ensinando aquelas musiquinhas que não tem nada a ver. Então, assim, se for uma escola bíblica pegar com mais seriedade, dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Porque tem criança que aprende, tem criança que não. Tem criança que quer aprender, tem criança que não. Mas uma hora essa que não quer, ela vai querer aprender. Então é isso aí. Se a gente pega uma escola bíblica lá, desde as crianças, depois com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, cada um no seu nível, com o professor para ensinar, não tem esse problema. Quando fala qualquer palavra, Jesus é o Messias, ela vai saber do que está sendo falado, do que se trata. Porque ela aprendeu desde pequeno o que significa. E assim, né, voltando aqui, assim, por que eu quero falar da igreja evangélica? Porque a igreja evangélica é isso, irmão. Nós viemos de igreja que é assim. O que fazia? O diretor da mesa diaconal montava a mesa, só ele que montava a mesa, que só ele podia pegar os utensílios da ceia, da Santa Ceia, os utensílios da Santa Ceia, então só ele. Aí depois, nem o pastor podia. Então só o diretor da mesa diaconal que tinha isso. Também eu nunca vi ninguém orar para ele ter esse poder de fazer isso. Estranho. Eu, como pastor dos diretores de mesa diaconal, também nunca orei para isso, mas na igreja tinha esse dogma aí. Só o diretor que pode. Beleza, só que pode. Aí na hora de distribuir a ceia, até eu podia pegar um cálice só e um negocinho de pão e orar. Aí ele podia distribuir. A gente entende, você não consegue entender o porquê disso. Virou ritual. Virou algo ritualístico, né? Tipo, tem que ser feito daquela forma, porque senão não se transforma no corpo, não se transforma no sangue. E aí, ainda nessa igreja fazia isso. Quando acabava, que nem assim, você não pode... Olha, só quem não está em pecado que pode tomar e comer. Beleza? Tá bom. Criança, misericórdia. Criança não. Ela não é batizada. Só quem era batizado e dos batizados, aqueles que não estavam em pecado. Então a criança não podia. Mas quando acabava todo o ritual, o que acontecia?
A criança comia tudo. Sim. Então por que agora pode? Quem será que está errado? Esse ou aquele que enterra no quintal? Transsubstâncias. Transsubstância. Aí destransubstanciação. Aí você vai complicar. Destransformou, vamos dizer assim, era transformado em corpo, deixou de ser transformado em corpo, transformou em pão de novo. Destransubstanciação. Misericórdia. Meu Deus. Gostou dessa, né? Meu irmão, assim, acho que a gente podia analisar um pouco mais e fazer assim, a visão, o evangelho de Cristo, anunciar as boas novas para eles. E qual que são as boas novas? Jesus veio, morreu por nós e nos salvou, e Deus o ressuscitou para nos justificar. Coisa linda. Maravilhosa. Então nós estamos indo de rumo à Nova Jerusalém, ou seja, viver eternamente com o Senhor. Pisando em chão de ouro, olha que maravilha, né? Eu nunca nem vi ouro na minha vida, eu vou pisar isso no ouro. E pedras preciosas, não esquece disso. Aí Deus vem, Jesus morre para que tudo isso aconteça e seja simples, né? Porque antigamente na época da lei era mais complicado. Sim. Certo? Tinha muito, era mais de 600 leis, né? Que tinha lá para você cumprir elas na risca, senão você era apedrejado e tudo mais. Aí Jesus veio, trouxe a nova aliança. E a gente começa a complicar, irmãos. Começa a complicar. Sabe, eu acho que não tem essa necessidade. Não precisa disso daí. É que nós falamos sobre a água. Se lembra que era a TT que tomava água na ceia? Que não podia, ela não podia tomar o cálice de vinho porque dava dor no estômago dela. Então o que a gente fazia? Toda ceia tinha lá um copinho de água. Eu lembro que tinha um copinho de água. Sempre tinha um copinho de água que era destinado para essa pessoa. Se eu não me engano é a TT que a gente chama, a Tereza Lomé chama a TT. E ela, assim, algumas pessoas ficavam escandalizando. Nossa, como pode? Ela vai tomar água. Quantas pessoas viam falavam assim, nossa, como pode ela tomar água e você não está tomando suco? Ela está tomando água. Ela está tomando água. Então, mas é o suco e tá, então. Mas aí, ela está tomando água e você suco. E aí, qual a diferença? Aí a pessoa, ela mesmo não entendia o que estava fazendo. Porque é tão ridículo isso, irmãos. É tão ridículo. A coisa de Deus é simples, irmãos. A coisa de Deus é simples. É a gente que complica. E às vezes a gente, sabe, tá tão fácil o negócio que a gente vai e fala, não, vou complicar aqui. Não, começa a inventar umas histórias. Irmãos. Parece que o ser humano quer complicar, porque se complicar, parece que o efeito é maior. Quando eu consigo fazer, então eu tenho algum mérito coisa, sobre isso. Você jejua 2 horas, eu jejuo 3 dias. Então o meu é maior. Você tem um mérito maior. O meu é maior. As coisas de Deus é meritória, né? É como se fosse eu tive um sacrifício, então eu mereço mais. Isso com Deus é como não se tem fizesse isso. Estou barganhando com Deus. Ó, Senhor, aqui está mais difícil, então eu estou fazendo para me ter uma, sabe? Para quem não entende isso, vai naquela parábola daquele que começou cedo, aquele que começou um pouco mais tarde, aquele que começou lá na tardezinha e ganhou o mesmo salário. Não tem isso, não tem. A gente não é a gente fazer coisa que a gente vai mover o coração de Deus, não. Não tem nada a ver. Deus já vê nossas intenções, elas lá no começo. Então, a gente... Aqui assim também, uma outra coisa para terminar o meu raciocínio que eu ia falar, sobre a transubstanciação, a gente vê o evangélico descer a lenha no católico, porque tem lá, eles falam que aquela rocha vira o corpo de sangue, entendeu? Mas faz igual, porque a partir da oração do pastor, agora ninguém pode pôr a mão, porque agora ali é o corpo de Cristo. E mesmo nas ministrações a gente fala assim, olha, eu já vi gente falando assim, olha, eu fico me vendo assim, eu dando até ridículo isso, né? Dando uma... é chato falar isso, mas a pessoa falou assim, eu me vejo dando uma mordida assim, que parte do corpo de Cristo que eu mordi. Irmão, para, né? E sabe que é uma coisa interessante? Se você pegar aquela mulher com fluxo de sangue, que ela, só de tocar na orla das vestes de Cristo, ela foi curada. Ela era maldita, né? Ela era maldita. Porque ela tinha e ela foi curada. Então, se eu estou participando de uma santa ceia, onde ele é o próprio corpo de Cristo, se eu tocar, então, eu ia ser abençoado. Então, por que eu não posso tocar? Você ia acabar sendo salvo, né? Ser liberto. Curado, liberto, e transformado. E a pessoa, não, então já é o corpo de Cristo, então deixa eu tocar. Eu quero tocar. Porque se eu tocar, eu vou ser abençoado. Mas não. A gente tem uma irmã muito abençoada, que a gente ama muito ela, que é a Josi. E ela fala assim que ela aprendeu que a gente tem que pôr as pessoas a pensar. Porque quando ela
quando a gente começa a falar algumas coisas, umas mensagens, ela não tá batendo com o que ela entende, ela começa a pensar e até ela chegar num ponto. Então ela fala, você tem que pôr os irmãos para pensar. Então é isso, dentro da tese da nossa irmã Josi, certo? Saudade. Nós estamos aqui, ela estava passando. Beijão para vocês. Ela assiste os nossos, porque eu vejo que ela coloca, escreve aí embaixo. Saudade, Josi. É isso, beijão para você, minha irmã. Beijão. Aí ela fala assim, tem que pôr pessoa. Então a gente está aqui pondo vocês para pensar, entendeu? Um dia alguém nos colocou a gente para pensar também. Nós pensamos e chegamos numa tese que, assim, eu não consigo ver Jesus, Deus, Espírito Santo ser tão assim, né? Que tem hora que eles falam assim que o nosso Deus é o Deus bonzinho, né? Sim. Que é nosso Deus, ele é bonzinho. O nosso Deus não mata ninguém. O nosso Deus não faz isso, não faz aquilo. Então, o nosso Deus é o Deus bonzinho. E tem hora que eles fazem Deus um carrasco. Tirano. Então, assim, esse dualismo aí tem que se entender, irmãos, e entrar numa coisa só, uma linha só. Entendeu? Então é isso aí que nós estamos falando. Aqui nós estamos falando sobre essa transubstanciação. Então, se eu vou falar dos nossos irmãos católicos, eu tenho que parar de pensar desse jeito também, irmãos. Sim. Tá? Não tem como a gente fazer essa visão de o corpo ser o próprio corpo, literalmente. É isso daí que a gente quer falar para vocês. Falamos aqui, tá 57 minutos falando para vocês, para ver se vocês entendem que não tem como aquilo que nós comemos na ceia, seja na hóstia, seja no pão, seja com vinho, com suco, o que seja, aquilo não pode ser o próprio corpo, literalmente. Aquilo é um simbolismo. Não tem lógica ser o corpo de Cristo. Não. Para falar mais bonito, é uma metáfora. Metáfora. Também sei falar umas palavras. Tá vendo? Já gastou, né? Gastar. Você gastou um pouquinho. Né? Ou seja, tipificação, simbolismo, metáfora, mas não é o corpo de Cristo, irmãos. Não tem como, não. Pense. Amém? Amém. Isso daí. Grande beijo. Beijão, paz seja com todos o coração de vocês aí, ó. É isso daí. Até a próxima, se Deus assim quiser. Não esquece de compartilhar. Manda para uma pessoa que você ama. Fala assim, ó, vai aprender que não existe Santa Ceia. Manda para ela. Não. Entenda primeiro uma coisa. Tudo que é referente a Jesus é santo. Sim. Então não é que a gente está falando que a Santa Ceia, ou seja, a ceia do Senhor não é santa. Ela é santa, porém esse nome que eles usam, Santa Ceia, é um nome que eles usaram tipo paganismo, certo? Tipo, né? Não que seja, mas para poder dar uma ênfase maior no que eles estão fazendo e conseguir assim receber mais tributo do povo. Então essa é a intenção deles, entendeu? É como o menino Jesus. O menino Jesus, o que é? Existia a festa dia 25 de dezembro do... Como que chamava ele mesmo? Era... Não lembro, eu sei que era pagão. Como que é? O filho de Nimrod lá? Não lembro. Tamos. Acho que é Tamos. Eu vou escrever aqui, sim. Tá? Eu acho que é Tamos o nome dele. Ele é o filho de Nimrod com a mãe dele. Nimrod engravidou a mãe dele e nasce esse filho dele aí. Aí ele começa... Então, o pessoal, os pagãos, eles no dia 25 de dezembro, ele nasceu, esse Tamos aí. E no dia 25 de dezembro ele morreu também. Então, existia dia 25 de dezembro, era uma grande festa. Então, o que os pessoal fizeram? Eles pegaram o nascimento do menino Jesus. O menino Jesus existiu? Existiu. Mas esse nome, menino Jesus, era um nome pagão também. Assim como a Santa Ceia. Na época, não que a gente está falando que ela é, porque pra gente sabe que a ceia do Senhor é santa, porém, o nome que foi dado na época, Santa Ceia, é um nome pagão. Para poder o quê? Para poder enganar os irmãozinhos que era da igreja romana. Glória a Deus. Amém? Curte, se você gostou, compartilhe, como a gente já falou. E para quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vai nos ajudar muito. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Beijão.